O deserto do Egito guarda segredos que o tempo jamais conseguiu apagar. Muitos ainda não revelados que continuam escondidos. Sob as dunas de areia fina e escaldante do Vale dos Reis, existem tumbas, templos e histórias que atravessaram milênios. Mas nenhuma é tão misteriosa, temida e fascinante quanto a de Tutancâmon, o jovem faraó que, mesmo após a morte, pareceu desafiar o mundo dos vivos. Tudo começou em 1922. O arqueólogo britânico Howard Carter, depois de anos de buscas frustradas, estava prestes a desistir de encontrar algo realmente grandioso. O Vale dos Reis já havia sido escavado inúmeras vezes e os especialistas acreditavam que nada de novo restava ali. Mas Carter não se rendeu. Ele acreditava que uma tumba ainda dormia sob a areia, intacta, esquecida, esperando por quem tivesse coragem suficiente para despertá-la. E foi a 4 de novembro de 1922 que um trabalhador local encontrou um degrau de pedra escondido sob as dunas de areia fina e escaldante. Carter, ao ver aquilo, soube na hora que havia encontrado algo grandioso que poderia mudar a história para sempre. Conforme cavavam, uma escadaria inteira foi revelada, descendo até uma porta selada com o símbolo real de Tutancâmon. Era a descoberta arqueológica mais importante da história moderna. Mas, junto com a glória, surgiria também o terror. A equipe abriu lentamente o selo de barro que lacrava a porta da tumba. Do outro lado, um corredor escuro e nas paredes, uma inscrição em hieróglifos que dizia: "A morte virá sobre asas ligeiras para aquele que perturbar o sono do faraó." A frase foi ignorada como uma simples superstição. Afinal, eram cientistas, não caçadores de fantasmas. Mas aquele aviso seria o início de algo que assombra o mundo até hoje. Quando finalmente entraram na câmara principal, o ar parecia parado há 3.000 anos. As tochas tremulavam, revelando objetos de ouro, estátuas, joias e o sarcófago mais magnífico já visto. O corpo do faraó menino repousava em silêncio, envolto em amuletos e mistério. Contudo, poucos dias depois, o primeiro infortúnio aconteceu. Lord Carnarvon, o homem que financiou toda a expedição, foi picado por um mosquito no rosto. A pequena ferida infeccionou e ele acabou morrendo de septicemia. No momento exato de sua morte, todas as luzes do Cairo se apagaram misteriosamente. A filha de Carnarvon, que estava no local, jurou ter ouvido um grito vindo do quarto do pai. E, ao mesmo tempo, na mansão da família em Londres, o cão de estimação do Lorde soltou um uivo e caiu morto. Coincidência? Ou a maldição deixava de ser um mito e se tornava realidade? A notícia espalhou-se pelo mundo. "A maldição do faraó é real", estampavam as manchetes dos jornais. E não parou por aí. Outros membros da equipe começaram a morrer em circunstâncias inexplicáveis. Um foi atingido por uma febre súbita, outro caiu morto em casa, sem causa aparente. Um terceiro arqueólogo desapareceu durante uma viagem pelo rio Nilo e seu corpo jamais foi encontrado. Em menos de uma década, mais de 20 pessoas ligadas diretamente à escavação morreram prematuramente. Todas tinham algo em comum. Haviam entrado na tumba, tocado nas relíquias ou fotografado o corpo do faraó. Howard Carter, o líder da expedição, sobreviveu, mas aqueles que o conheceram diziam que ele mudou profundamente. Passou a evitar o sol, a falar sozinho e a viver recluso, como se sentisse estar sendo observado por algo invisível. Os egiptólogos tentaram encontrar explicações racionais. Alguns diziam que as tumbas continham fungos e bactérias milenares, capazes de causar infecções fatais quando inaladas. Outros afirmavam que o ambiente fechado por tanto tempo acumulava gases tóxicos. Mas nada disso explicava as mortes que aconteceram meses ou anos depois, em lugares completamente diferentes, e muitos deles longe do Egito. A partir daí nasceu a lenda. O espírito de Tutancâmon teria despertado para proteger seu descanso eterno.
O próprio sarcófago do faraó era coberto por amuletos de proteção. Entre eles havia um escaravelho feito de vidro do deserto, um material raríssimo, formado quando meteoros caem na areia e derretem o solo a temperaturas extremas. Os antigos egípcios acreditavam que aquele vidro trazia o poder do céu. Talvez diziam, Tutancâmon tivesse algo mais do que poder terreno, talvez algo cósmico, divino ou perigoso demais para ser perturbado. Com o tempo, as relíquias do faraó foram levadas para museus ao redor do mundo, e as histórias estranhas continuaram a aparecer. Pessoas que manuseavam os artefatos relataram desmaios, visões e uma sensação constante de estarem sendo observadas. Guardas noturnos em museus juraram ouvir passos atrás das vitrines e até mesmo o som de batimentos cardíacos vindos de dentro do sarcófago. Em 1960, um pesquisador americano que analisava uma das múmias do Egito morreu de ataque cardíaco dentro do laboratório. Testemunhas disseram que, no exato momento em que ele tocou a máscara funerária, todos os aparelhos elétricos do local falharam por 10 minutos. Nenhum defeito foi encontrado depois. O Egito moderno, mesmo com toda a sua ciência, ainda respeita os antigos deuses. Até hoje, antes de abrir uma nova tumba, os arqueólogos egípcios fazem um pequeno ritual de purificação, uma mistura de respeito e, talvez, um pouco de medo. O corpo de Tutancâmon ainda está em sua tumba original, protegido por vidro e vigiado 24 horas por câmeras. E mesmo assim, visitantes relatam uma sensação estranha ao olhar nos olhos dourados da sua máscara. Uma presença, um peso, uma vibração invisível. Os cientistas dizem que é apenas a força simbólica de uma civilização milenar, mas os místicos acreditam que há uma energia real ali, uma força antiga que ainda pulsa sob a areia do deserto. A maldição talvez nunca tenha sido uma punição, mas um lembrete de que a eternidade não deve ser perturbada. E quem ousa quebrar o silêncio dos mortos pode acabar se tornando parte dele. Entre ouro, glória e mistério, o nome de Tutancâmon se tornou imortal. Mas talvez, no fundo, ele nunca tenha deixado de vigiar. Porque no Egito, como dizem os guias locais, os faraós não morrem. Eles apenas dormem, esperando que ninguém os acorde. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios. Muito obrigado por assistir e até a próxima.